Vamos fazer mais uma questão aqui. Essa daqui é uma questão do concurso 2016 para Praça da Polícia Militar de Pernambuco, tá? É uma questão sobre função, é uma questão um pouco difícil, acima da média das outras questões. Então vamos lá, vamos ler. O ponto de interseção das curvas de oferta O e demanda D é chamado de ponto de equilíbrio de mercado. A abscissa desse ponto, preço de equilíbrio, né? É o significado dessa abscissa, é o preço de mercado para o qual a oferta é igual à demanda, ou seja, o preço para o qual não há escassez nem excesso do produto. Na figura abaixo temos o esboço dos gráficos da função oferta, e aí é dado a função oferta, que é O em função de x é igual a x ao quadrado mais x menos 460, e da função demanda, que é D em função de x, que é igual a 500 menos x, de certo produto, onde P é o ponto de equilíbrio. Tá? Aqui está o gráfico, a gente vai dar uma olhada nele daqui a pouco. Qual é a demanda desse produto no mercado quando ele estiver sendo oferecido pelo preço de equilíbrio? E aí tem as alternativas. Beleza, vamos destacar aqui os dados, né, da questão. Vamos nessa. Ele falou do ponto de interseção das curvas de oferta e de demanda. Quem são as curvas de oferta e de demanda? Está aqui. Isso aqui é a curva de oferta, isso aqui é a curva de demanda. O ponto de interseção é onde elas se encontram, então é o ponto P, tá certo? E aí ele fala que esse ponto é o ponto de equilíbrio de mercado, ou seja, onde a oferta é igual à demanda, tá certo? Por quê? Porque quando duas curvas de um gráfico de uma função se encontram ou se cruzam, significa o seguinte, que as funções têm o mesmo valor, tá certo? Nesse ponto, ou seja, no ponto P, a oferta é igual à demanda. Então, essa aqui é a primeira ideia que a gente vai levar para a resolução, a gente vai usar ela, tá? E aí, esse ponto P é chamado de ponto de equilíbrio. Nesse ponto P, o preço da demanda é igual ao preço da oferta e não há escassez nem excesso do produto, tá? Então, o que é que isso significa? Não vai faltar nem sobrar produto. E aí ele dá a figura, fala o esboço do gráfico e ele dá aqui as funções oferta e demanda, beleza? E ele pergunta qual é a demanda desse produto no mercado, tá? Então ele quer saber qual é a demanda desse produto quando ele estiver sendo oferecido, ou seja, ofertado, tá certo? Cuidado com essa palavra daqui, que essa palavra aqui é um sinônimo de oferta, tá? Faz parte da interpretação do texto aí da questão. Pelo preço de equilíbrio, então ele já botou aqui, então no preço P, né? Então vamos lá, o que é que a gente vai precisar fazer aqui para resolver essa questão? Primeira coisa é separar essa ideia de que a oferta tem que ser igual à demanda, tá? E separar as funções aqui, oferta em função de x é igual a x ao quadrado mais x menos 460. E aqui a gente vai ter a demanda também. A demanda em função de x é igual a 500 menos x, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver aqui. Deixa eu só ajustar uma coisa rapidinho. O que é que a gente vai fazer? A gente vai, sabendo que a gente vai igualar a oferta e a demanda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é igualar essas duas funções aqui, Deixa eu colocar elas aqui embaixo. E para a gente igualar essas duas funções, a gente vai precisar fazer o seguinte, oferta de x vai ter que ser igual à demanda de x para poder, certo, considerar o equilíbrio. Então, essa aqui é a primeira coisa que a gente vai fazer, E a gente precisa definir isso para o quê? Para o equilíbrio, né, de mercado. Tá bom? Então, vamos lá. Quem é O de x? O de x é essa função daqui de cima. X ao quadrado mais x menos 460. Então, eu vou botar desse lado aqui. Quem é D de x? D de x é essa função daqui, Então, eu vou colocar desse lado aqui. E no meio deles tem que ter um saldo igual, porque uma é igual a outra, certo? Foi a condição que a gente acabou de estabelecer. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai organizar essa função, essas duas funções, para transformar ela numa só de um lado do sinal de igual. Então,
O x ao quadrado ele permanece desse lado aqui. O outro x eu vou repetir esse mais x, né? Só que agora eu tenho esse x daqui vindo para cá, então ele está negativo, ele vai vir positivo, então vai ficar mais x. E eu tenho esse 500 também vindo para cá, ele está positivo, ele vai vir negativo, então vai dar menos 500, tá? E o 460 ele vai permanecer, então eu vou repetir aqui e do outro lado vai sobrar o zero, tá bom? Ok, vamos fazer essas somas aqui, vamos organizar essa função. Isso aqui vai dar x mais x vai dar 2x, menos 500 com menos 400, aqui cuidado com os sinais, tá? A gente vai somar os números e repetir o sinal, então vai dar 960, beleza? Pronto, é igual a zero. Isso aqui, ó, essa é uma equação do segundo grau, tá bom? A partir de agora a questão ela já se transforma em saber resolver uma equação do segundo grau, tá certo? Para a gente poder definir aí o preço. Vamos lá. Como é que a gente resolve essa equação do segundo grau? Vamos usar o método de Bhaskara. Tem outras maneiras? Tem, mas vamos usar o método de Bhaskara, que é o genérico, serve para todas as equações de segundo grau. Tá? O método de Bhaskara ele diz o seguinte, um delta que a gente vai calcular primeiro, vai ser igual a menos o b da equação, né? Que é o 2, então vai ser o quê? Menos 2 não, desculpa, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é o que está aqui na frente, não tem ninguém, então é o 1 que está multiplicando, vezes o 960, né? É o menos 960. Menos 960. Pronto. Então, esse delta vai dar igual a 4, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes 960 vai dar... Deixa eu fazer aqui no cantinho rapidinho. Vai dar 3.840, tá certo? Só que esse sinal aqui vai ficar mais, por quê? Porque eu tenho menos aqui e eu tenho menos aqui, tá? E aí você agora vai somar para saber o valor do delta. Delta é igual a 3.844, tá certo? E você vai agora fazer o quê? Você vai passar para a resolução de um x. O seu x1. x1 ele é igual a quem? A menos b, né? Então, b mais uma vez é o 2, então menos 2, mais a raiz de 3.844, tá certo? Sobre 2 vezes 1, que é o a, né? Isso aqui a gente tem que saber pelo método de Bhaskara, né? É uma formulazinha que ela já vem pronta, você só faz aplicar os valores da sua equação do segundo grau. E aí você vai obter como resultado aqui menos 2 mais a raiz de 3.844 é 62, tá bom? Dividido por 2. E aqui vai dar quanto? Aqui vai dar menos 2 mais 62, vai dar 60 sobre 2 e vai dar igual a 30, tá? Então, teu x1 vai ser igual a 30. Vamos agora fazer o x2. O x2, ele vai ser a mesma coisa daqui, tá certo? Só vai mudar o sinal, né? Esse sinal, ao invés de ser mais, é menos. É igual a menos 2 menos 62 sobre 2, que é igual a 64, menos 64, tá? Cuidado aqui. Menos 64 sobre 2, que é igual a menos 32. O que é que acontece aqui? Aqui eu tenho um valor positivo e aqui eu tenho um valor negativo. Eu não vou usar esse valor negativo, tá certo? Por que eu não vou usar esse valor negativo? Porque eu estou falando de preço. Preço é o que eu quero ali. Preço não, desculpa, quantidade, tá? Então, assim, aliás, o X é o preço, desculpa, o X é o preço. Eu não tenho um preço negativo, eu não pago menos R$2 por um produto, eu pago R$2, tá? Então, aqui eu tenho que considerar só o valor positivo do 30, tá bom? E aí, o que é que acontece agora? Ele está querendo saber, a gente volta para a pergunta, qual é a demanda desse produto no mercado quando ele estiver sendo ofertado, oferecido pelo preço de equilíbrio. A gente descobriu aqui o preço de equilíbrio, tá certo? Esse 30 aqui é o preço de equilíbrio, tá certo? É igual a 30.
tá bom? E agora você vai fazer o quê? Você vai simplesmente calcular o valor aqui de como é que sai, como é que fica, né, como é que se diz? Quanto é que fica a quantidade, porque ele quer saber a quantidade de demanda, né? A demanda é uma quantidade, então é tipo a quantidade de produtos, a quantidade de sabonetes, a quantidade de sapatos, essas coisas. A demanda, a gente vai usar para isso a demanda, né, na função que ela estava sendo dada, que é 500 menos x, né? Aqui vale a pena você entender que quando a gente coloca x, x é um número. Nesse caso, qual é o número que é o valor de x que a gente calculou? 30. Então aqui vai ser 30. A demanda em função de 30 é igual a 500 menos 30, que é igual a 470. Tá certo? Então, ó, esse valor daqui, 470, é a quantidade desse produto, né? Que ele não disse o que era, mas é a quantidade que ele está querendo que você encontre no preço de equilíbrio, tá? A quantidade demandada, tá bom? Então aqui, ó, letra D é a resposta, 470, beleza? Essa foi a questão de hoje, um pouco mais difícil, um pouco mais complexa, demanda assim, demanda não, né? Pede um pouco de conhecimento avançado, vamos dizer assim, da parte de funções, mas a questão foi bem clara. Talvez essa tenha sido a questão mais difícil da prova, mas a gente precisa vencer esses desafios, beleza? Por hoje é só, valeu, até a próxima.